Salve, salve, meus irmãos. Aqui é o Bruno, mestre e sacerdote em magia negra, aqui no estado do Paraná. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho referente aí aos sinais aí que a sua amarração amorosa ela foi aceita. Então, se você for novo ou nova aqui em nosso canal, se inscrevam agora mesmo e se vocês aí gostarem do vídeo e me acompanharem até o final, deixa aí o seu like porque isso daí ajuda bastante a gente, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui no comentário, beleza? Qualquer dúvida aí que surja ou que vocês aí tenham aí referente aos trabalhos, seja comigo ou com outros dirigentes, deixa aqui nos comentários que eu respondo você, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Sinais aí que a sua amarração amorosa ela foi aceita. Vamos lá. A lista de sinais, na verdade, pessoal, ela é bem grande, sabe? Bem grande, porque na realidade sinais aí que a amarração amorosa tá dando certo ou tá funcionando, ela é muito extensa. São vários e vários sinais. Então a gente pode falar aqui, por exemplo, de 5, 10 sinais que ainda vai ter ainda mais 100 sinais ainda que daria para falar aqui que são sinais positivos aí da amarração amorosa. Então, eu vou lançar aqui, eu já lancei outros vídeos falando de outros tipos de sinais. Se você ainda não assistiu, procura aqui no nosso canal. Tá na playlist das amarrações amorosas, que é uma playlist aí imensa, né? Que eu tô dando prioridade, no caso aqui, para amarração amorosa também, porque a amarração amorosa, ele é um assunto aí que ele é muito longo, diferentemente dos outros. Ele é um assunto aí mais completão aí e bem mais cheio de assuntos aí pra gente poder falar. Então eu já gravei vídeos sobre os sinais da amarração amorosa, então pesquisa lá na playlist das amarrações amorosas que você vai encontrar aí mais vídeos sobre sinais aí desse trabalho, beleza? Bom, gente, vamos lá. Um dos primeiros sinais que eu deixei bem destacado aqui para estar comentando aqui com vocês, que é um sinal aí que a tua amarração amorosa ela foi aceita e ela tá funcionando, é quando a pessoa amada ela começa a procurar você do nada depois que você fez um trabalho. Mas do nada que eu digo é do nada mesmo. Você tá bloqueado em todas as redes sociais, a pessoa amada tava com um ódio muito grande de você, não queria ver você nem pintado de ouro, queria ver o cão na frente, mas não queria ver você. E tem um orgulho muito grande, muito extremo, por mais que sofra, mas a pessoa não procura, tá sofrendo, tá lá pelejando de saudade, mas a pessoa não procura você. E do nada a pessoa resolve, no caso, após, logicamente, você ter feito ali um trabalho de amarração amorosa, você foi lá, fez o trabalho e tudo mais, e do nada a pessoa começou a mandar SMS, a pessoa começou a mandar mensagem no WhatsApp, a pessoa começou ali ligar pra você, a pessoa mandou mensagem pra você no Instagram, no Facebook, tudo do nada. Do nada. Foram mensagens assim, muito curtas, tipo um oi, e a pessoa voltou e sumiu de novo. A pessoa foi lá e sumiu de novo. Mandou um oi e sumiu. Ali 2, 3 dias depois, mandou mensagem de novo, e na próxima vez começou a ligar pra você. E daí você resolveu de bloquear a pessoa nas redes sociais e a pessoa começou a mandar SMS pra você. Então, ou seja, gente, isso daí também são um dos primeiros. Isso aí escreva que eu tô te falando. Isso daí são os primeiros sinais da amarração amorosa. Porque é o seguinte, pessoal. Quando a gente faz um trabalho de amarração, na realidade, eu acredito que 90% das pessoas são bloqueadas nas redes sociais. Então, eu acredito que 90%. Isso daí é um caso que cada pessoa que eu converso tá bloqueada nas redes sociais. Então eu costumo dizer que esse sintoma, que esse sinal, né, no caso, que a amarração amorosa ela foi aceita, é quando a pessoa desbloqueia você, nem que seja de uma rede social, e começa ali a mandar mensagem ali para você novamente. Então a pessoa sempre, isso daí parece que é
um combinado dos seres amados, que é mandar um oi e sumir, entende? Então, isso daí praticamente é algo assim que acontece em 99,9% dos casos, que é onde o sujeito ou a sujeita manda lá uma mensagem, tô usando o oi aqui como exemplo, e some. E sumiu de novo. Sumiu lá mais 3 dias, 4 dias, e depois resolveu ali de retomar novamente. Então, quando a pessoa começa a mandar mensagem pra você, começa a ligar, começa a mandar nem que seja ali um sinal de fumaça, é porque isso daí são sinais positivos aí da amarração amorosa. Então, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, seja no WhatsApp, enfim, seja em tudo, quando começa assim, é porque o ritual já começou a dar sinais positivos. Outro ponto é o seguinte, isso daqui também acontece muito, mas isso aqui já é mais para casais que ou são amantes, que moram, né, no caso, na mesma cidade, na mesma rua, enfim, para namorados, para ex-marido, para ex-esposa, enfim. Quando você começa a encontrar muito a pessoa na rua. Quando você, por exemplo, assim, parece até que vocês combinaram um horário. Porque cada vez que vocês vão pra rua, um acaba encontrando o outro. E porém, isso daí não acontece apenas uma vez. Isso daí sempre tem acontecido. Que é quando vocês sempre vão no centro da cidade, parece que a pessoa tá lá. Entende? Então, parece até que vocês combinaram de vocês estarem se encontrando. Ou, por exemplo, na mesma balada, porém, quando vocês brigaram, a pessoa já não ia mais, mas a partir do momento que vocês fizeram o trabalho, a pessoa começou a aparecer sempre ali naquele mesmo horário, ou num shopping, ou no centro da cidade, ou no banco, no mercado, no açougue, na padaria, enfim. Parece que a pessoa sempre está no mesmo lugar que você. Então, quando você começa, quando você faz um trabalho de amarração e começa a surgir esses efeitos aqui, esses sinais, digamos assim, é porque a tua amarração amorosa ela foi aceita e as entidades estão fazendo o quê? O que que acontece quando você... Ou por que que acontece isso? Porque as entidades elas estão o quê? Alinhando o destino novamente. Entendeu? Então as entidades elas estão trabalhando na linha do destino. Então, para duas pessoas poderem se encontrar dessa maneira, é somente quando a linha do destino está se cruzando. Porém, você e a pessoa amada já tiveram um caso. Isso daqui acontece muito para pessoas que nunca se conheceram, que nunca se viram, mas passam, no caso, a se encontrar em vários lugares. Então isso daqui, no caso, é muito comum para pessoas que nunca se conheceram, que é quando o destino, no caso, está preparando, né, a caminhada dessas pessoas juntos. Então isso daqui, no caso, ela é muito comum de se acontecer pelo motivo que o destino está ali alinhando para as duas pessoas poderem ali estar ficando juntas, entenderam? Bom, vamos lá. Outro ponto também é quando você começa a encontrar na sua casa muitos objetos da pessoa amada. Isso daqui é algo que acontece muito também. Sabe quando você é uma pessoa que você foi lá, brigou com a pessoa foi embora, levou toda a roupa dela, levou absolutamente tudo. Porém, ali ficou algumas coisas e você foi levando ali com o passar dos dias. Mas do nada, na tua cabeça, você já tinha levado tudo. Né? Na tua cabeça você já tinha levado tudo. Tudo, porque parecia que era só roupa que a pessoa tinha levado pra você. Ou na tua casa, né? Ou na casa que vocês moravam. E quando vocês se separaram, a pessoa foi embora, levou absolutamente tudo, não deixou nada. E com o passar dos dias, após a amarração amorosa, você começa a encontrar objetos da pessoa amada dentro da tua casa ou dentro da residência que vocês moravam. Né? Então, quando você começa a encontrar objetos da pessoa na residência, isso daí também são sinais que a tua amarração amorosa, ela também foi aceita. Porque a entidade, no caso, ela está tentando usar objetos físicos para ela poder mostrar para você que ela está trabalhando ali para você
e que a pessoa amada vai voltar para você de uma certa maneira. Então, quando os objetos começam a aparecer, não importa se for calcinha, não importa se for cueca, não importa se for camiseta, calção, boné, enfim. Roupas, no caso, que a pessoa amada utilizava. Então, quando você começa a encontrar esses objetos, não importa quais objetos sejam, são sinais que a pessoa amada está novamente dentro da linha do teu destino. As entidades estão alinhando mais para poder fazer a união de vocês ali 100% e logo a pessoa amada acaba voltando ali para você. E uma coisa muito interessante também para comentar através desse ponto que eu deixei destacado aqui para vocês é o seguinte, é que quando começa a acontecer isso, a pessoa amada, muitas das vezes, a pessoa amada ou ela não se lembra desses objetos, que querendo ou não acabam ali sumindo, né, da casa dela, do guarda-roupa dela e acaba aparecendo dentro da tua residência, ou a pessoa amada começa a sentir falta daquele objeto e ela vem a estar perguntando para você se aquele objeto não está dentro da tua casa. O interessante disso é o seguinte, quando a pessoa acaba sentindo a falta daquele objeto, a pessoa acaba entrando em contato com você, isso daí acaba virando o quê? Um assunto, vejam bem, um assunto que a pessoa amada acaba voltando a estar conversando ali com você e acaba ali lembrando daquele objeto de uma certa maneira com carinho ou com momentos ali que vocês estiveram juntos através daquele objeto destacado, entendeu? Por exemplo, a pessoa amada acabou esquecendo uma camiseta cinza, enfim, que ela gostava muito. E no caso, a pessoa amada começa a estar perguntando para você referente àquela camiseta e aquilo ali acaba virando assunto, que é onde a pessoa fala, nossa, lembra que eu utilizei aquela camiseta num evento que teve, ou num almoço de família que teve, ou numa balada muito interessante que vocês foram juntos. Então, ou seja, aquilo ali acaba virando o quê? Assunto que a pessoa amada acaba lembrando daqueles momentos e as entidades acabam utilizando ali esse pensamento, esse acontecimento para poder fazer o quê? Fazer virar assunto e fazer com que a pessoa volte a estar conversando ali com você e, novamente, fazer com que a pessoa saia ali com você novamente e quando haver ali, no caso, aquele momento íntimo de vocês, seja durante a manhã, a tarde ou a noite, vamos chamar de dormindo com você, aquilo ali acaba virando ali um motivo para poder estar reunindo vocês novamente, a amarração amorosa ser firmada e 100% ali fixada na vida de vocês novamente. Então esse ponto também eu deixei bem destacado porque eu achei muito interessante estar comentando isso daqui com vocês, porque isso daqui já foi no caso um caso que aconteceu e eu acabei lembrando e deixando destacado aqui para vocês novamente. Então esse ponto também é um ponto aqui muito interessante. Outra coisa que eu acho que é muito interessante estar comentando aqui com vocês é o seguinte, muitas pessoas, principalmente se você já foi casado ou casada ali com a pessoa e vocês ali acabaram se separando, né? Você acabou ali se separando da pessoa, cada um seguiu a sua vida, enfim. Você nunca mais encontrou nenhum amigo da pessoa, você nunca mais viu a família da pessoa, você nunca mais viu ninguém referente a uma certa amizade ali com a pessoa amada. E do nada, pessoas próximas a vocês, logo depois que você acabou fazendo a amarração, você acabou encontrando ali, no caso, familiares, amigos, colegas, enfim, do tempo que vocês eram casados. Porém, uma coisa interessante que acontece, que é um sinal também que a amarração amorosa ela foi aceita, é quando pessoas próximas a vocês começam muito a falar sobre a pessoa. Por exemplo, hoje você acabou encontrando um tio da pessoa. Aí o tio foi lá e começou a falar da pessoa amada pra você. Começou a falar bem, né, logicamente. Aí depois você foi lá e encontrou a tia. Uma outra tia dela, que reconheceu você e que acabou, no caso, falando da pessoa amada pra você. Aí logo depois você encontrou um amigo em comum entre vocês. E aquele amigo começa a falar da pessoa amada pra você também. Aí logo depois você acaba encontrando uma outra amiga.
E aquela outra amiga começa a falar da pessoa amada pra você também. Então assim, pessoal, quando você começa a encontrar ali muitas pessoas e todas essas pessoas começam a falar da pessoa amada pra você, isso daqui é um sinal muito grande também que a tua amarração tá funcionando. Então, isso daqui é mais um sinal que as entidades elas estão trabalhando ali pra você. Isso daqui é um sinal que a tua amarração ela foi muito bem aceita, porque isso daqui também é um sinal que já aconteceu resultados e veio resultados ali logo antes, no caso, da pessoa amada acabar voltando, aconteceu essas situações. Então, quando você começa a encontrar também pessoas próximas, e essas pessoas próximas começam a estar falando sobre a pessoa amada ali pra você, isso daqui é um sinal muito grande que a tua amarração ela foi muito bem aceita. Outro ponto, gente, que eu quero comentar aqui com vocês também, que é algo que eu particularmente, eu acho que muitas pessoas, aliás, falando nisso, esse daqui é um ponto que eu deixei bem destacado também, é referente aos sonhos. Sonhos, pessoal, é algo que as pessoas, hoje em dia, costumam ter, né? Logicamente, as pessoas sonham, né? Mas também tem aquelas pessoas que não sonham. Então eu vou falar desses dois tipos aqui pra vocês hoje. Gente, referente aos sonhos, principalmente aqueles sonhos que eles não são tão assim lúcidos, né? Sabe aqueles sonhos que particularmente muitos acabam ali desconsiderando, né, essa parte dos sonhos por serem ali sonhos que não são muito lúcidos, né? E muitas pessoas acabam que não lembrando do sonho ali no outro dia. Então muitos acabam nem dando muita bola referente aos sonhos. Mas os sonhos, assim, é algo que é muito interessante também. É o seguinte, como é que você vai saber que a tua amarração foi aceita, no caso? Através dos sonhos. Vamos lá. Vamos supor, né, que você tá lá dormindo e tudo mais, beleza, tá. Foi lá e teve um sonho muito esquisito com uma entidade, né? Você nunca viu aquela entidade, a entidade se apresentou pra você ou como uma sombra preta, ou como uma mulher bonita, ou como um homem bonito. Ou você sonhou com o teu amor e logo no lado tinha uma entidade que você não lembra muito bem. Ou, vamos supor, ou você sonhou com a pessoa amada e no lado tinha um homem que você nunca viu na vida. Ou uma mulher que você nunca viu na vida, porém aquela mulher estava muito bem vestida, era uma mulher muito linda, muito bonita. Enfim, quando você sonha, e sonha ali com entidades, né, e muitas das vezes essas entidades também, elas podem ser entidades muito horríveis, muito tenebrosas, assim que você olha e pensa, nossa, hoje eu acordei assustado porque sonhei ali com o cão, sonhei ali com uma entidade muito terrível, muito feia, muito horrorosa, digamos assim. Isso significa que o teu trabalho também foi aceito. Então, quando você sonha com entidades, né, e isso daí é um fato que acontece muito das pessoas acabar sonhando com entidades, fique tranquilo, fique tranquila, que isso significa que o teu trabalho também foi aceito. Uma coisa também que significa que o teu trabalho foi aceito é quando você sonha com trabalhos espirituais. Muitas pessoas acabam falando assim pra mim, nossa, mestre, eu sonhei com você fazendo um trabalho pra mim, sendo que você nunca trabalhou pra mim nada, você nunca fez nenhum ritual pra mim, mas eu sonhei com você fazendo um trabalho pra mim. Isso daí também significa que o teu trabalho, ele foi aceito. Então, quando você sonha comigo, né, fazendo o teu trabalho, ou quando você sonha, por exemplo, com rituais de magia, porém você pode nunca ter pagado antes, né? Pode nunca ter pagado, mas você vai pagar um trabalho, você está pretendendo pagar um trabalho, isso daí significa o quê? Eu vou falar dos dois lados, quando você nunca pagou e quando você pagou. Quando você nunca pagou um trabalho espiritual e você acaba sonhando com trabalhos espirituais, isso significa o quê? Um direcionamento que a espiritualidade está te dando. Então a espiritualidade ela está fazendo o quê? Guiando você para um caminho. Vá e faça um trabalho de magia. Paga um trabalho de magia que aquilo ali vai dar certo. Isso daí antes de você fazer um trabalho. Quando você sonha após um trabalho espiritual, isso significa o quê? Que o teu ritual foi aceito. Entendeu? Então, quando você sonha com entidades, com trabalhos espirituais, você sonha comigo fazendo um trabalho espiritual, porque teve muitas pessoas que falaram assim, nossa, mestre, eu vou pagar trabalho pro senhor porque, olha,
E eu fiquei surpreso, porque eu acabei sonhando com você fazendo meu trabalho, sem eu nunca ter pagado um trabalho pro senhor. Entendeu? Então, quando acontece isso, é algo muito comum, porque ou a espiritualidade está guiando você para fazer um trabalho, ou a espiritualidade, no caso, está mostrando para você que o teu trabalho foi, né, muito bem aceito. Então, sonhos com rituais de magia, sonho com amarração amorosa, isso daí não é ruim, isso daí é bom. Entendeu? Então, porque até mesmo através do sonho a entidade consegue estar mostrando muita coisa ali para você. Entendeu? Então, quando a entidade começa ou consegue mostrar para você alguma coisa referente à vida espiritual, ao mundo espiritual, ou a situações espirituais, é algo que não pode ser descartado, entendeu? E outro ponto que é muito interessante a gente estar comentando aqui com você também é o seguinte: quando você sonha com a pessoa amada, né, com a pessoa, logicamente, com a pessoa amada em si, né, definitivo ali, a pessoa amada mostrando, né, você tendo ali certeza ali, né, sobre a pessoa amada, já tem que verificar certo o que você está sonhando com a pessoa. Por quê? Porque o mundo espiritual ele pode mostrar para você sonhos lúcidos, sonhos que fazem sentido e sonhos que não fazem muito sentido. Como assim sonhos que fazem sentido e sonhos que não fazem muito sentido? Gente, é o seguinte. Vamos supor, você não possui a total certeza de que se a pessoa amada tem alguém ou não. E você acaba sonhando com a pessoa amada. Logo depois que você fez um trabalho de amarração amorosa. Logo depois que você acabou fazendo um trabalho de amarração, você sonhou com a pessoa amada. E essa pessoa amada, ela estava com uma pessoa. Ela estava com... Vamos supor que o teu ser amado seja uma mulher ou um homem. Tanto faz. Mas eu vou usar aqui a persona mulher para poder definir homem e mulher. Beleza? Então quando você sonha com a pessoa amada e aquela pessoa amada ela está com alguém no lado, seja homem ou seja mulher, e ela não tem muita característica de ser uma entidade, né? Porque ela não é uma pessoa extremamente bonita, ela era uma pessoa na tua visão mediana. Quando acontece isso, né, da pessoa no caso aparecer ali com alguém, né, nesse caso, você deve ficar esperto ou você deve ficar esperta porque aquela pessoa pode ser justamente a pessoa amada ou uma pessoa muito parecida com quem a pessoa amada está hoje. Então, o mundo espiritual vai mostrar para você que a pessoa amada tem alguém. E você, no caso, não tem total certeza, você acorda até meio duvidoso, não sabe muito bem se a pessoa amada tem ou não. E logo vai passando os dias e você percebe que realmente aquele sonho teu acabou fazendo sentido porque a pessoa amada acabou aparecendo com uma outra pessoa. Então quando acontece isso, você não pode estar descartando esse fato, né? Porque o mundo espiritual vai mostrar para você que realmente a pessoa amada estava e está com alguém. Entendeu? Então, caso você sonhe com isso daí antes, logo que você fizer o trabalho, o mundo espiritual vai mostrar para você de fato o que a pessoa amada tá fazendo, entendeu? Outro ponto que é muito interessante a gente estar comentando aqui com você é referente aos trabalhos realizados. Quando você realiza um trabalho, por exemplo, muitas pessoas acabam sonhando com aquele trabalho que foi realizado e as pessoas, no caso, acabam vendo entidades em cima daquele trabalho, recebendo o trabalho espiritual. Então, o mundo espiritual pode entrar em contato com você, principalmente se você for uma pessoa que você tenha muitas dúvidas, né? Se o trabalho foi aceito, se realmente as entidades aceitaram o teu trabalho, se realmente o teu trabalho foi validado. Enfim, vários e vários pontos ali que devem ser destacados. Quando acontece isso, o mundo espiritual ele pode fazer você enxergar entidades se alimentando ali através daquelas energias daquele ritual que foi oferecido para as entidades. Então você pode sim acabar vendo entidades se alimentando ali em cima daquela oferenda que você pagou o trabalho.
Entendeu? Então isso daí é algo muito comum que acontece, e é algo que muitas pessoas acabam sonhando e vendo, no caso de entidades se alimentando, principalmente aquelas pessoas que não acreditam muito ou têm muitas dúvidas ali referente se o mundo espiritual aceitou o trabalho dela ou não, entendeu? Então, isso daí é algo que já aconteceu, né? Antes de acontecer o resultado, a pessoa sonhou que as entidades estavam se alimentando. No outro dia, a pessoa ali acabou voltando para ela e tudo acabou ficando bem. Outro ponto que é muito interessante, a gente está comentando aqui também, é quando a pessoa sonha que a outra pessoa está voltando. Isso daí também significa que os sinais foram mostrados e as entidades estão mostrando sinais para você. Então, quando você sonha que a pessoa amada ela tá voltando, ou que vocês estão se beijando, ou que vocês estão juntos ali, dormindo juntos ali, se é que você me entende, isso daí são sinais também que a pessoa amada já logo está dentro da linha do teu destino e ela logo volta para você. Então, quando acontece sonhos desse tipo, é algo que é muito interessante a gente comentar, porque quando você sonha que você tá ali beijando a pessoa, que a pessoa tá voltando pra você, que vocês ali estão juntos ali na cama ali, enfim, isso são sinais positivos, são sinais que realmente o teu trabalho ele foi aceito e logo a pessoa volta pra você, ok? Então quando você sonha que a pessoa tá voltando, a pessoa já tá colocando na cabeça, a pessoa já tá mentalizando que ela quer você novamente e logo ela vai procurar você para que vocês voltem ali a ficar juntos, ok? Outra coisa que é muito interessante a gente está comentando aqui com vocês sobre pensamentos. Vamos lá. Pensamento na pessoa amada, né? Então, quando você, vamos supor, você está andando na rua, né? Vou usar aqui um exemplo bem simples. Você tá lá andando na rua e tudo mais, mentalizando ali na pessoa amada, você tá lá pensando na vida, você tá lá num parque pensando na pessoa e tudo mais. E você ali na tua cabeça ali começa a vir ali umas ideias ali, uns flashes começa a vir na tua cabeça. Então tá. Começou a vir aqueles flashes e tudo mais, beleza. Aí aqueles pensamentos estão vindo na tua cabeça, pai e tal, e a pessoa vai lá e manda mensagem pra você. Isso daí é sinal que a tua amarração amorosa tá funcionando? Sim. Quando você tem pensamentos fixos na pessoa amada, o mundo espiritual entende que você é um corpo, que é um espírito que está dentro de um corpo, e aquele espírito precisa estar em contato com o outro espírito. Entendeu? É como se fosse uma ligação. Então tá, como que acontece isso? Quando você começa a mentalizar muito na pessoa amada, a espiritualidade entende que você está pedindo socorro para outro espírito. E quando você está em perigo, o que teu pai e tua mãe faz? Ajuda você. Porque você é filho. A espiritualidade entende a mesma coisa, que você é filho deles. Então, quando você precisa de ajuda, as entidades vão ajudar você. Tá, e o que isso tem a ver com a pessoa amada? A espiritualidade entende que um meio mais fácil para uma conexão espiritual é o que? A oração. Quando você está em perigo, você pede ajuda para a espiritualidade, eles entendem o quê? Que você está orando a eles, que você quer conversar com eles, que você precisa de ajuda deles. Então, quando você precisa de ajuda, o que as entidades vão fazer? Vão fazer uma conexão entre você e a pessoa amada. Então, quando a pessoa amada começa, no caso, a mandar mensagem pra você, ligar pra você ou alguma coisa do tipo, você pode estar na rua, pode estar em qualquer lugar. Você começou a pensar muito na pessoa amada, a espiritualidade entende que você está precisando de ajuda e você quer a ajuda daquela pessoa. Então, por esse motivo, aquela pessoa vai acabar entrando em contato com você através da conexão espiritual que você tem em cima delas, entendeu? Então, ou seja, quando você começa a pensar positivamente, quando você começa a pensar na pessoa amada, quando você tem aquele flashzinho de que vocês estavam juntos, que vocês estão juntos, que vocês estavam naquele lugar. Isso daí é um meio de conexão que depois do trabalho espiritual feito que você ofereceu para as entidades, quando você mentalizar nisso, as entidades vão entender o quê? Que você quer repetir aquela situação, que você tem saudade daquela situação. Como você acabou pagando eles, eles vão fazer essa vontade para você. Eles vão fazer com que a pessoa volte para você
com que a pessoa venha através novamente para você e para você poder ter aquela oportunidade de você ir novamente naquele lugar que você tanto pensou ou que você já vivenciou com a pessoa amada. Isso daí é um meio de conexão também que a entidade tem com você junto da pessoa amada. Então, ou seja, por que a gente sempre fala assim, mantenha os pensamentos positivos? É por conta disso, para você atrair novamente ocasiões e situações boas que você teve com aquela pessoa e para poder que a espiritualidade também entenda que você quer repetir, no caso, aquela situação novamente. Então, quando você começa a colocar na tua cabeça que o trabalho já deu certo, que o trabalho vai dar certo, que o trabalho vai funcionar, que tudo vai dar certo, enfim, tudo aquilo é levado em consideração e, no caso, a espiritualidade entende que você quer repetir tudo aquilo novamente, entendeu? Então é muito comum que você acabe tendo flashes na cabeça de você novamente com a pessoa naquele determinado lugar. Por quê? Porque através do teu pensamento positivo, através da tua conexão espiritual, junto à espiritualidade, a espiritualidade vai entender que você quer repetir aquela cena, entendeu? Então é por isso que você precisa ter pensamento positivo, compreende? Outro ponto que a gente precisa estar comentando aqui vamos supor, você foi lá e chegou assim para mim, mestre, mas porque eu sei que vai ter nos comentários, mestre, mas até hoje eu nunca sonhei com a pessoa amada. Mestre, eu nunca sonhei com a pessoa amada. Eu até hoje, depois da separação, eu nunca sonhei com a pessoa. Não sei o que é isso, parece que eu tenho a cabeça fechada. Relaxa. Mesmo que você nunca tenha sonhado com a pessoa amada, quando o teu trabalho for validado, que normalmente ali é de 3 a 7 dias, claro que também depende, se você for uma pessoa uma pessoa assim, muito fechada para a espiritualidade, pode ser que você demore um pouco, né? Isso é comum. Relaxa. Se você for uma pessoa que tiver ali o corpo muito fechado, se você for uma pessoa assim que você não tem muita crença, que você não acredita muito, enfim. Se você for uma pessoa fechada para a espiritualidade, relaxa. Vai chegar o teu momento. Fique tranquilo, fique tranquila, que vai chegar o teu momento. Mesmo para aquelas pessoas que têm ali o corpo fechado, mesmo para aquelas pessoas ali que têm dificuldade para sonhar, né? Que, vamos supor, a cada 30 dias a pessoa vai lá e sonha 2, 3 dias, né? Durante o mês inteiro. Quando o teu trabalho for validado, fique tranquilo, fique tranquila que quando o teu trabalho for validado, você vai sonhar com a pessoa amada. Fique tranquilos, entendeu? Quando você for sonhar com a pessoa amada, pode ser que você não sonhe também tudo isso que eu falei até agora, porque como eu falei pra você, isso daqui são sinais, entendeu? São mais do que um, entendeu? Então, nessa questão, fique tranquilos, fique tranquilas, que quando for para você sonhar com a pessoa amada, tudo aquilo ali que eu falei para vocês até agora, alguma coisa desse tipo vai acontecer. Isso aí pode ficar sossegado, que quando o teu trabalho for validado, alguma coisa vai acontecer. Beleza? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas que alguns desses pontos que eu disse vai acontecer. Beleza? Outro ponto que a gente tem que estar comentando aqui agora é referente, no caso, às emoções. Vamos lá. As emoções. Quais emoções? Saudade, prazer, enfim, choro também, enfim, vamos lá. Eu deixei destacado aqui algumas coisas. Vamos lá. As emoções, tá. Quais emoções que fazem parte dos sinais positivos ali da amarração amorosa? Uma delas é a saudade muito forte. Beleza? A saudade, pessoal, é algo que faz parte dos sinais da sua amarração amorosa. Quando você fica com muita saudade da pessoa, a tua cabeça, ela foca direto na pessoa amada. Certo? Certo. Tá. Quando você tá com muita saudade, né, de uma pessoa, o que você faz? Você não manda mensagem? Você não liga? Você não vai até a casa da pessoa? Tá, referente aos rituais de amarração, o que você vai fazer? Né? O que precisa fazer para que você fique ali naquela vibração junto à entidade? Você precisa estar fazendo o quê? Mentalizando na pessoa sempre
você vai mentalizar na pessoa e vai fazer o quê? Mentalizar que você está junto com a pessoa amada naquele lugar. Ou em algum lugar específico que você queira. Por quê? Porque quando você está com uma emoção da saudade muito grande, isso daí é o quê? É um sinal que o teu trabalho está sendo validado ou que foi validado. Por isso que, quando você ficar com saudade da pessoa, você não fique mentalizando a pessoa com uma outra pessoa, ou a pessoa amada casando com outra, ou a pessoa amada nunca voltando pra você, não. Porque quando você começa a sentir uma saudade muito forte da pessoa, isso daí significa o quê? Que o teu trabalho ele foi validado e as entidades estão trabalhando para fazer a união. Então, o que acontece nesse tipo? O que acontece nessa situação? É que quando você está com uma saudade muito forte da pessoa amada, procure manter o pensamento positivo e fixado da pessoa ao teu lado. Entendeu? Porque as entidades elas já estão trabalhando nas emoções e tudo aquilo que você está sentindo, a pessoa amada também está sentindo. Entendeu? Então, quando você começa a estar mentalizando ali o pensamento da saudade, isso significa que a pessoa amada também está sentindo. Então procura fazer o que? Vibrar igual a entidade quer que você vibre. Que é o que? Mentalizando que a pessoa está no teu lado. A mesma coisa acontece quando você ficar com prazer muito forte. Procure fazer o que? Quando você ficar com aquela vontade de dormir com alguém, de se relacionar com alguém, procura fazer o que? Mentalizar na pessoa amada. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você começa a mentalizar o prazer, né, o prazer na pessoa amada, toda a tua energia vai ir para a pessoa amada. Então as entidades elas vão fazer o quê? É por isso que você não pode se relacionar com uma outra pessoa durante 21 dias e nem fazer a liberação da vontade sexual sozinho também. Entendeu? Liberação, prazer sozinho. Entendeu? Então, por isso que não pode haver essa liberação. Porque quando você tá com aquela vontade muito grande do prazer, né, que é o prazer sexual, o que acontece? As entidades elas vão estar utilizando aquela energia em cima da outra pessoa. Entende? Então, toda energia de prazer, principalmente em cima principalmente pela outra pessoa, as entidades vão tirar de você, vão pegar aquela energia e vão colocar a energia na pessoa, para que a pessoa tenha o mesmo sentimento da energia do prazer por você. Entendeu? Então é por isso que você não pode fazer essa liberação. Ok? Outro ponto que a gente tem que comentar aqui agora é quando você começa a chorar muito de saudade, né? Quando você começa a chorar demais, né? Quando você começa a chorar, uma hora você chora por conta da saudade, outra hora você chora por conta, por exemplo, ali um choro de alegria, por exemplo. Enfim, é um choro. Quando você começa a chorar, isso significa também que a pessoa está chorando? Não, nem sempre significa que quando você está chorando, a pessoa também está chorando. Também porque o choro é uma liberação de sentimento, é uma liberação de emoções. Então, pode ser que a pessoa também não esteja naquela mesma vibração por você, porque mesmo se a pessoa tivesse, a pessoa iria estar de alguma maneira entrando em contato com você. Talvez por ela ser orgulhosa, ela segure, né, aquele sentimento, ela segure aquela emoção e ela acabe não procurando você. Mas o choro também faz parte dos sinais da amarração amorosa. Seja ele por choro por saudade, seja por choro de alegria, enfim, não importa qual o choro seja. Quando você começa a estar liberando, no caso, tudo isso, isso significa que a outra pessoa está sentindo uma tristeza, está sentindo um aperto, está sentindo alguma coisa lá no outro lado. Mas pode ser, né, que não chegue, no caso, a chegar ao ponto da pessoa chorar, entendeu? Mas é um sentimento, é uma emoção, de alguma maneira que a pessoa também está liberando lá no outro lado. Tudo isso acaba sendo o quê? Uma conexão ali entre dois corpos, uma conexão ali entre dois espíritos ali, entendeu? Que isso também pode acabar fazendo o quê? Acarretando ali, por exemplo, em pensamentos bons aí dos momentos em que vocês tiveram, né? Então, principalmente, isso daí acontece muito, né? No caso, por conta dos pensamentos ali de lugares, enfim,
principalmente de lugares ali especiais que você e a outra pessoa tiveram, né? Então, sempre ali é girado e voltado ali para os pensamentos dos momentos aí que vocês ficaram juntos. Então, principalmente ali, passeios, praia, campo, mesmo que vocês foram ali pessoas caseiras ali, que vocês tiveram ali, né, momentos mais em casa do que em outros lugares, mas acabou sendo momentos especiais, dias bons, tudo isso a pessoa vai acabar lembrando ali, né, e tudo isso acaba virando um sentimento, acaba virando uma emoção que acarreta também, que tá à volta da pessoa ali pra você. Mas enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram aí, não deixe de estar dando seu like, de se inscrevendo aí em nosso canal, beleza? Se você for novo ou nova aqui em nosso canal e me acompanhou aí, logicamente, aí até agora, e assistiu aí todo o vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aí, isso daí ajuda bastante a gente, é totalmente de graça também, você não paga nada por isso, beleza? Então é isso. E até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.